A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós forneceremos subsídio extras da lição de número 11, Adultos, que tem como título O Reinado de Ezequias, dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos das lições bíblicas do trimestre. Hoje estaremos fornecendo subsídio da antepenúltima lição deste trimestre, lição de número 11, Adultos, o Reinado de Ezequias. Texto áureo encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 5. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Verdade prática. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que obedecem e procuram aguardá-lo. A gente leu duas vezes porque a verdade prática, se os irmãos perceberem, ele dobrou a verdade prática. Ficou duas vezes a mesma frase na verdade prática. Amém? Então vai ser essa verdade prática. Certamente foi um erro de edição. Leitura bíblica em classe. Encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 18, dos versículos 1 ao 3, os versículos 13, 28 e 29, e no livro de 2 Reis, capítulo 19, dos versículos 1 ao versículo 1, depois versículo 5 ao 7, depois versículo 15 e 16, depois versículo 20 e 21. Então vamos lá, o nosso subsídio da lição de número 11, o reinado de Ezequias, amém? Lição 11, dando prosseguimento, e hoje estaremos estudando o reinado deste homem de Deus, que foi levantado por Deus depois de reis que veio reinando sobre o reino do sul, chamado Judá, de reis maus, e agora vem o rei Ezequias, que é considerado um rei bom. E a gente já viu essa definição de o que é um rei bom e de que é um rei mau para os escritores de reis, que o rei bom é aquele que segue os estatutos, os caminhos de Deus, e um rei mau é aquele que anda alienado da presença de Deus, ou seja, um rei idólatra. E Ezequias era um rei bom, tanto administrativamente, porque nós falamos sobre isso, que normalmente um rei bom, ele fazia projetos bons, fazia uma administração boa, mas também tinha reis maus, eram reis maus teologicamente, porque o livro de Reis, quando fala de um rei mau, é porque a teologia daquele rei era avessa à teologia do povo de Israel, ou seja, eles adoravam outros deuses. Mas, entretanto, existiam reis maus que não adoravam a Deus, que eram reis idólatras, porém que tiveram uma boa administração. Mas o rei bom tem essa distinção, que ele era bom primeiramente, porque ele tem Deus, serve a Deus, ele tem o único e verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel, e também tem uma boa administração. É um rei que sabe andar nos caminhos de Deus e fazer conforme tudo aquilo que Deus determinou para ele, para o povo, e bem também em seu governo. E Ezequias foi esse rei, um desses reis. Foi um rei bom. A Bíblia fala que aos 25 anos de idade, Ezequias começa a reinar sobre Judá, depois que seu pai morre, seu pai Acais, um rei que fez tudo aquilo contrário à lei do Senhor. Era um rei idólatra. Mas observe que Ezequias, sendo filho de um rei idólatra, ele segue o caminho contrário de seu pai. Porque a palavra de Deus nos fala lá em Ezequiel, capítulo 18, que se os pais que comem as uvas verdes é os filhos que vão ficar com os dentes debotados, não. O pecado do pai, ele vai responder por esse pecado, aquela pessoa que cometeu o pecado. Então Ezequias necessariamente não vai seguir o espaço do seu pai, e como acontece hoje, meu irmão. Porque hoje tem isso na mente das pessoas, de que achar que os filhos vão seguir sempre o exemplo do pai, mas a Bíblia já mostrava em Ezequiel 18 que isso não é rotineiro, não vai acontecer como se fosse uma sequência
que não pudesse ser mudado. E Ezequiel vai falar sobre isso, que tinha um homem que era reto, fazia tudo que agradava o Senhor, e esse homem não ia morrer porque o pecado dele não tinha um pecado que fosse para a morte. Por quê? Porque era um homem que seguia o estatuto de Deus. Mas no mesmo capítulo 18 de Ezequiel fala que esse homem que era bom, que fazia conforme o estatuto de Deus, tem um filho, e esse filho é ladrão, e faz tudo o contrário ao que seu pai fazia. E a Bíblia fala que este morrerá pelo seu pecado, porque fez coisas maus aos olhos do Senhor. E Ezequiel continua escrevendo, mas este homem ladrão vai ter um filho, e o filho dele vai fazer o que é reto diante do Senhor. Então esse não morrerá, porque o pecado dele não é para a morte, porque aquele que pecar morrerá. Por isso Ezequiel fala, a alma que pecar, esta morrerá. Então Ezequiel dá o exemplo claro, que nem sempre vai existir essa sequência, vamos supor, lógica, entre aspas, que não é uma sequência lógica, não vai acontecer essa sequência como achamos que vai acontecer, que o pai de determinada pessoa é um pai ladrão, homicida, que idólatra, e o filho vai seguir esse mesmo caminho, porque Ezequiel mostra o contrário, e as Sagradas Escrituras também mostram isso o contrário. Por isso eu recomendo para os irmãos que leiam o livro, não o livro, o capítulo 18 de Ezequiel, para se situarem do que estamos falando aqui, que isto não é regra, ok? Não existe isso. Os pecados das pessoas não passam dos pais para filhos, nem para gerações posteriores. Por isso Ezequiel fala isso. Existe um ditado em Israel que diz: os pais comem as uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficam desbotados. E Ezequiel fala: nunca mais vocês vão falar esse adágio, esse ditado popular em Israel, porque quem come a uva verde é quem que vai ficar com os dentes embotados e não os filhos. Ou seja, o pecado do pai não vai passar para o filho, e o filho necessariamente não vai seguir os caminhos do pai. E Ezequias vem aqui para mostrar isso, que foi um rei totalmente contrário àquilo que o seu pai fazia. E existem alguns motivos, existe sim alguns motivos que impactou isso na vida de Ezequias, certamente sim. E um dos primeiros motivos que nós podemos citar, meu irmão, é o quê? Que é o impacto que o povo de Judá teve em relação ao que? Aos ataques dos assírios sobre a nação de Judá, porque Ezequias, antes mesmo de estar reinando, ele já presenciava no reinado de seu pai. Por quê? Porque quando Acais estava reinando, o reino do norte quis fazer acordo com Acais, ou seja, o reino do norte, que na época, falamos disso na lição passada, os irmãos podem assistir e escutar a lição passada, que tinha um rei em Israel, ou seja, nas tribos do norte, chamado Peca. E esse rei se juntou com o rei da Síria, Síria com S, S-I-R-A, para não confundir com a Assíria. Então o rei de Israel, chamado Peca, faz aliança com o rei da Síria para invadirem a Assíria, ou seja, porque a Síria era o reino hegemônico, era o reino dominante da época. E entre esse acordo, ele vai tentar fazer acordo com Acais, que é o pai de Ezequias. Mas Acais não aceita. E o que vai acontecer? Peca vai se juntar, Peca, que é o rei de Israel, vai se juntar com o rei da Síria, chamado Rezim, para combaterem, para invadirem Judá. E o que acontece? Acais vai e agora faz aliança com a Assíria, que estava sendo governada por Tiglat-Pilese. E Tiglat-Pilese se junta com Judá, que estava sendo governado por Acais, e vão a peleja contra Israel e contra a Síria. E Israel e a Síria, que começa com S, Síria, é derrotado pelo rei de Judá, chamado Acais, e pelo rei da Assíria, chamado Tiglat-Pilese. Pois bem, e Ezequias vê tudo isso. Por quê? Porque essa aliança entre Acais, entre o reino do sul, governado por Acais, e os assírios, foi uma aliança boa. Por que foi uma aliança boa? Porque o povo estava em idolatria, e isso não influenciou tanto o reino do norte, e por isso a Síria estava de bem ainda com Acais. A Síria ainda estava de bem. Por quê? Porque eram reinos tipo unificados. Adoravam os mesmos deuses, tinham os deuses pagãos em seus reinos. Por isso em Israel tinha vários altos e vários montes que adoravam deuses estranhos. E tudo isso Ezequias presenciou. Mas quando Ezequias vem e assenta no trono, a Bíblia fala que no seu primeiro mês ele começa a fazer uma reforma sobre a religiosidade do povo. Ou seja, ele começa agora a fazer uma reforma
que vem a eliminar a idolatria de Israel. E esse é um dos motivos de a Síria se levantar agora contra o reino de Judá, que até então era aliada desde o tempo de seu pai, chamado Acaz. E esse pode ser um possível motivo do rompimento dessa aliança política que existia entre o reino de Judá e a Assíria, que até aquele momento a Síria não tinha feito investida contra o reino do sul, que era governado agora por Ezequias. Então esse pode ser um dos motivos que venha com que faça a Síria vir agora combater contra Judá, contra a tribo do sul, que agora estava sendo governada por Ezequias. E Ezequias, quando assume o trono, a palavra de Deus é bem clara que fala que no primeiro mês do seu reinado, no primeiro mês, minha irmã, no primeiro mês, ele vem e vai abrir as portas da casa do Senhor e vai começar agora a reparar a casa do Senhor. Então vai acontecer, meu irmão, um avivamento em Israel, porque ele vai promover grandes obras. E a primeira ele vai começar pelo lado espiritual, porque ele fez outras obras, mas a primeira coisa que ele começa é tentar agradar o Deus de Israel, que é o Deus Todo-Poderoso. Ele vem, ele limpa, ele reforma o templo, ele coloca os altares no seu lugar, ele organiza os turnos dos sacerdotes e levitas, ele destrói ídolos e altares pagãos, meu irmão. Ele institui ofertas para a manutenção dos oficiais ali religiosos, e ele vai refazendo, meu irmão, o pacto com Deus e assumindo compromisso de fidelidade, restabelecendo as ofertas e sacrifícios e comemorando a Páscoa, que levou vários dias. Então existe sim o ajuntamento dos líderes religiosos. Está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 29 em diante, vai falar sobre isso, porque o avivamento espiritual em Judá, meu irmão, ele foi liderado, mas pelo próprio rei Ezequias e pelos profetas e levitas, quando teve essa reunião que Ezequias faz com aqueles que deveriam exercer o sacerdócio ali, deveriam exercer o ministério levítico sobre a casa de Deus e estavam negligenciando tudo isso por causa de reis anteriores que fizeram que a idolatria prevalecesse no reino do sul chamado Judá. Então, quando a obra de Deus é levada a efeito por líderes piedosos, meu irmão, o povo segue o seu exemplo e foi isso que aconteceu. O rei Ezequias, ele vem e anima os líderes espirituais no sentido de prepararem suas vidas, meu irmão, para o avivamento. Porque durante o reinado de seu pai, chamado Acaz, o sacerdócio tinha caído em destruição, em descrédito. As portas do templo haviam sido cerradas e as lâmpadas, irmãos, estavam apagadas. Só basta os irmãos lerem no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, vai falar sobre isso. Então Ezequias vem agora e estimula os levitas a seguirem o seu exemplo, consagrando de novo suas vidas a Deus. E a palavra de Deus nos fala, meu irmão, que agora estou resolvido, Ezequias falando, a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós, meu irmão, o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para os servirdes. E o que acontece? Os levitas abriram as portas do templo e começam agora a purificar o santuário. As portas, meu irmão, estavam danificadas. E os levitas levaram 16 dias para retirar toda a sujeira que estava dentro do templo. 16 dias e o templo foi purificado, santificado, segundo Crônica, capítulo 29, versículo 17, meu irmão. A miséria física, meu irmão, que se encontrava o santuário, estava refletindo, ela refletia justamente aquele péssimo estado espiritual do povo e a negligência que era bem clara e bem vista sobre os sacerdotes, meu irmão. Então, antes que o povo pudesse ser levado a um concerto com Deus, observe, era preciso consertar o templo, era preciso mudar profundamente o estado espiritual dos líderes religiosos da nação. E foi isso que Ezequias fez. Ele começou a mostrar, começou de cima, aquele que deveria ser o exemplo, não estava sendo um exemplo para a nação. Então começou agora uma reforma, meu irmão, uma reforma religiosa, através da purificação dos lugares sagrados, e começou essa adoração nacional, porque Ezequias primeiro começou chamando a quem
caberia, a quem tinha a incumbência de levar o povo a aprender da lei, a seguir os estatutos de Deus, a interpretar a lei, a julgar o povo, a mostrar ao povo o caminho que leva à salvação. Mas aqueles homens estavam incumbidos, mergulhados na idolatria, e aqueles que não se mergulharam na idolatria estavam apáticos, desanimados, sem força nenhuma para fazer com que o povo se voltasse para o Deus de Israel. E Ezequias assume no primeiro mês, no primeiro ano de seu reinado, ele começa a fazer essa reforma religiosa e começa agora a preparar e a tirar tudo aquilo de imundícia que existe na casa do Senhor, no templo de Deus, do Deus vivo, do Deus de Israel. E a Bíblia fala que levaram 16 dias até ser concluída toda aquela purificação, toda aquela limpeza que estava fazendo ali no templo, meu irmão. E ele vem e chama o povo para que aconteça uma dedicação. Porque a palavra do Senhor nos fala que após o reparo do templo, os levitas convocaram e congregaram o povo de Judá para a apresentação agora dos sacrifícios. Os primeiros sacrifícios, meu irmão, foram feitos pelos pecados nacionais, demonstrando assim, sabe o que, meu irmão? Uma vontade geral de Judá de se consagrar a Deus. Depois se faziam sacrifícios pelas ações de graças, que eram administrados para demonstrar o desejo do povo de servir a Deus de todo o coração. Meu irmão, veja o que o rei Ezequias fala, meu irmão. Ele fala que agora vos consagraste a vós mesmo ao Senhor. Chegai-vos e trazei-vos sacrifício e oferta de ações de graça à casa do Senhor. Então o rei Ezequias, meu irmão, começou a fazer que o povo tinha que se dedicar de corpo, alma e espírito ao Deus vivo, ao Deus que tudo pode e tudo vê. Porque Ezequias fala para o povo que já aconteceu. Já aconteceu o que eu falei na aula passada, que poucas pessoas sabem, que é o conhecido na história como cativeiro galileu. Por quê? Porque já 2,5 tribos e algumas das cidades de Naftali e outras cidades foram levadas cativas pela Síria, já foram levadas. E isso Ezequias fala disso no livro de 2 Crônicas, capítulo 30, o versículo 9, ele fala: porque em vós convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos. Observe que aqui já houve sim um princípio de cativeiro, que é o chamado cativeiro galileu, que algumas das tribos, 2,5 tribos algumas pessoas, algumas das cidades de Naftali foram levados cativos já pela Síria, isso no ano 732 a.C., meu irmão. Observe que antes de acontecer o cativeiro assírio propriamente dito, o que nós estudamos na aula passada, já tinha acontecido um cativeiro que é conhecido como cativeiro galileu, e Ezequias fala disso. Vamos ler o versículo 9 do capítulo 30 de 2 Crônicas. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos, meu irmão, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. Ou seja, Ezequias, quando está reinando, não aconteceu ainda o cativeiro. Quando ele começa a reinar, não aconteceu ainda o cativeiro chamado cativeiro assírio, mas já tinha acontecido o cativeiro, que é o cativeiro chamado como cativeiro galileu. Não tinha ainda acontecido. Por quê? Porque a palavra de Deus nos fala, meu irmão, que no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, foi nesse ano que começou o quê? A ser sitiada, Samaria sitiada pela Assíria. Ou seja, Ezequias está no primeiro ainda reinado, no primeiro ano de seu reinado, e é apenas daqui a 3 anos que os assírios vão vir e vão sitiar Samaria, vão ficar durante ali 3 anos sitiando. E depois no 14º ano do reinado de Ezequias, ou seja, 10 anos depois que começou a sitiar a Samaria, é que a Assíria vai vir contra Judá. E já com outro rei chamado Senaqueribe. Nós vamos falar disso. Creio que nós vamos falar, embora o autor da lição não vá falar muito sobre essa parte, mas nós vamos falar desse contexto histórico, porque, como os irmãos sabem, nós sempre comentamos para os irmãos compreenderem
bem a história bíblica. Mas o que acontece, dando prosseguimento ao que nós estávamos falando sobre a dedicação do povo, que Ezequias convoca o povo, faz aquela reforma religiosa, purifica os lugares sagrados e convoca uma adoração nacional. Por que uma adoração nacional? Porque ele agora começa uma evangelização nacional. A palavra de Deus fala que é de Dan até Beceba, era como se fosse no Brasil, eu disse, que é desde lá o Iapoque, é desde do Iapoque ao Chuí, ou seja, ao Iapoque lá no norte até o Chuí, lá no sul, ou seja, de um canto ao outro. E Ezequias chama todo, desde Dan até Beceba, ou seja, Ezequias não se restringiu a ficar apenas no seu reino ali de Judá e Benjamim, não. Ele convoca todo Israel, porque Ezequias, meu irmão, ele não se contentou com o fato de que somente Judá fosse beneficiado com o avivamento, não. Ele sentiu, meu irmão, a necessidade de proporcionar às tribos do norte a mesma oportunidade de se voltarem para o Senhor. Ezequias chama a todos, meu irmão. Por isso, a segunda coisa que ele vai fazer é instituir a Páscoa. Porque desde que o reino é dividido, não existia mais essa comemoração, que era esse memorial de que o povo foi liberto do Egito, saiu com mão forte, porque Deus os livrou do Egito. E Ezequias institui a Páscoa e ele convida todas as tribos do norte a também participarem da Páscoa. E as cartas de Ezequias alertavam, era bem claro, como nós lemos aqui no capítulo 30, versículo 9 de segundo, no capítulo 30, versículo 9 de 2 Crônicas. O Senhor, vosso Deus, é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a eles, meu irmão. Meu irmão, as cartas foram recebidas com desdém. Alguns dali receberam aquela carta com desdém, principalmente o povo ali de Zebulon, de Efraim, de Manassés, ficaram... Manassés, metade da tribo, entendam isso, meu irmão, porque as duas tribos e meia, que foi a tribo de Rubem, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, que ficaram aqui no Jordão, mas a outra metade da tribo de Manassés estavam habitando nas tribos do norte em Israel. Então esses aqui, alguns desses, receberam com desdém aquelas cartas. Mas a palavra de Deus fala que uns poucos indivíduos se humilharam e voltaram-se para Deus, meu irmão. E a Páscoa é celebrada. A palavra de Deus fala que aquela Páscoa é celebrada. Que antes daquela Páscoa ali, meu irmão, até aquela data não houve uma festança tão grande em Israel como aconteceu agora nesse reinado de Ezequias. Porque a Páscoa foi celebrada, meu irmão. Foi celebrada. E a palavra de Deus fala que muitos ali vieram. E ficaram como? Ficaram pasmado, e muitos não se santificaram, não se purificaram, mas Ezequias clama ao Senhor, ele vai e se volta para Deus, e ele fala, o Senhor que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar o Senhor, o Deus de seu pai, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E a Bíblia fala que o Senhor, meu irmão, ouviu a Ezequias e sarou o povo, meu irmão. Meus irmãos, se Israel soubesse que o castigo de seus pecados seriam aplicados dentro dos 6 anos seguintes, meu irmão, dos 6 anos seguintes, sem dúvida, teria sido mais sensível ao convite divino. A Páscoa anunciada por Ezequias realizou-se provavelmente no ano 728 a 25, mais ou menos para essa data, e o cativeiro de Israel aconteceu no ano 722 a.C., em ordem decrescente, porque está antes de Cristo, meu irmão. Meu irmão, para todos aqueles que vinham adorar a Deus, havia perdão e cura, como eu falei para os irmãos, havia perdão e cura. O avivamento não cessou, interessante é isso, porque o verdadeiro avivamento, meu irmão, ele não cessa ali quando acaba o culto. Porque há pessoas que acham que avivamento só se dá ali na hora do culto, na hora do manto, do pulo, do reteté. Muitas pessoas acham que avivamento só se dá ali. Não, o avivamento, o verdadeiro avivamento, vamos falar assim, o verdadeiro avivamento, meu irmão, aviva a pessoa, viva a vida daquele que recebe o verdadeiro avivamento. E ele sai dos 4 cantos ali, das 4 paredes do templo e vai viver uma vida avivada, seguindo a Deus. O que é ter uma vida avivada? É ter o dom do Espírito Santo, é sim, é ter Deus
sua vida, é sim, mas principalmente é que o mundo reconheça o que na sua vida tem Deus, que o mundo olhe para você e veja o bom perfume de Cristo em sua vida, veja a luz de Cristo resplandecendo na sua vida, que você possa ser luz, você possa ser sal neste mundo. E foi isso que o povo fez. Quando acaba aquela festança, quando acaba aquela festa, Ezequias faz grandes reformas, grandes transformações espirituais. Os líderes agora se voltam para Deus. É estabelecido novamente o culto a Israel e o povo volta para a sua casa e agora começa a destruir todos os seus ídolos, começa a destruir tudo aquilo de imagem que tem, todos os deuses estranhos, porque o verdadeiro avivamento aconteceu na vida do povo de Deus. E isso aconteceu porque primeiramente Ezequias se mostrou que era um Deus, um rei que servia ao Deus de Israel, e isso foi feito também através dos levitas e sacerdotes que foram estabelecidos para que o culto fosse reestabelecido em Israel, porque Ezequias saiu destruindo tudo, todos os altos, todos os bosques, todos os postes ídolos, inclusive a serpente de bronze que foi levantada por Moisés, que é aquela serpente que tinha um significado para Israel, e agora aquela serpente que agora era coisa significativa para Israel, porque não representava mais o que aconteceu com Israel, mas virou símbolo de adoração. Ezequias vem e destrói, porque virou um ídolo, e Ezequias destrói tudo, e o povo chega nas suas casas, meu irmão, porque foi avivado verdadeiramente, tira tudo aquilo que não presta, tira tudo aquilo que não agrada a Deus, porque aconteceu de fato um verdadeiro avivamento. E é isto que a palavra de Deus nos fala, meu irmão, que o avivamento não cessou quando a congregação deixou o templo, pois o povo o levou consigo no coração, porque o verdadeiro avivamento acontece no coração, é transformação de vida, é mudança de atitudes, é mudança de comportamento, e o mundo vai ver que você tem o bom perfume de Cristo em sua vida. E o livro de 2 Crônicas fala disso, no capítulo 31, versículo 1, desde que, ao voltarem para casa, o que aconteceu? Os judeus quebraram seus ídolos, quebraram as suas estátuas, meu irmão. Pela primeira vez em muitos anos, houve dinheiro com abundância para o sustento dos levitas, coisas que não aconteciam antigamente. Por isso os levitas, muitas vezes sacerdotes, negligenciavam seu serviço sacerdotal, porque eles começaram a trabalhar para se sustentar. E Deus tinha estabelecido que eles não iriam trabalhar, eles deveriam ser sustentados pelas outras tribos, eles serviriam apenas de reino sacerdotal, de tribo sacerdotal, para exercer o ministério ao qual Deus tinha lhe incumbido. Então, depois de muitos anos, houve abundância de dinheiro, meu irmão. O povo estava contribuindo com liberalidade em resposta à bênção de Deus em sua vida. E a Bíblia nos fala, meu irmão, que Ezequias viu que ficar tanto montões, que mandou fazer câmeras no templo para abastecer, para guardar o que eles traziam. E aquilo ali ficou armazenado, mostrando que a bênção do Senhor veio sobre o povo e, consequentemente, veio sobre os ministros de Deus. Então, o último relatório, meu irmão, do avivamento traz uma nota muito positiva acerca do rei Ezequias. É uma nota muito positiva porque o versículo 21 de 2 Crônicas, capítulo 31, vai falar que em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Tudo aquilo que Ezequias colocou a mão estava prosperando, porque Deus era com ele, Deus estava com ele. Então, meus amados irmãos, esse é o primeiro tópico da lição que vai falar sobre o justo reinado de Ezequias. Falamos sobre um rei reformista, a purificação dos lugares sagrados e a adoração nacional que aconteceu através da Páscoa. A Páscoa que foi instituída por Ezequias, convidando a todos para que viessem para adorar aquele que é digno de todo louvor, toda honra e toda a glória. Passado esses tempos, meu irmão, o tempo passou. Isso foi acontecendo no primeiro ano do reinado de Ezequias, já no primeiro mês que ele começa aquela reforma. Então aconteceu toda essa reforma no reinado de Ezequias. E Ezequias agora começa a reinar. E a palavra de Deus nos fala, meu irmão, que no 4º ano do reinado de Ezequias, que era o 7º do reinado de Oséias, ou seja, Oséias, que estava reinando nas tribos do norte, a Síria agora vem e sitia Samaria. E a Síria agora está sitiando Samaria e vai começar agora
a tentar invadir Samaria, e depois de 3 anos de sítio, eles conseguem levar cativo todo o reino do norte, chamado Israel. Leva definitivamente todas as 10 tribos que estavam daquém do Jordão, porque a gente já falou na aula passada e falamos também na aula de hoje, que aconteceu anteriormente o cativeiro chamado Galileu, que foi quando os assírios levaram as 2 tribos e meia e algumas cidades de Naftali já em cativeiro para a Assíria, ou seja, 10 anos antes desse acontecimento acontecer de fato, que foi no ano 722 que aconteceu o cativeiro assírio, que falamos na aula passada. Pois bem, então passa-se aquele tempo e o reino do norte é levado cativo. E alguns teólogos e historiadores falam que durante essa época o mesmo rei vem contra a Judá. E a palavra de Deus nos fala, meu irmão, que Ezequias arranca o ouro. E a palavra de Deus nos fala que Ezequias pega ali, meu irmão, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro e arranca, meu irmão, o tesouro que estava ali na porta do templo do Senhor e os entrega àquele rei da Assíria. E daí aquele rei da Assíria, o que vai fazer? Deixa de vir até Ezequias por um momento. E isso já era o 14º ano, meu irmão, que Ezequias estava reinando. Já tinha acontecido o cativeiro assírio. Por esse tempo, então, por um momento, Ezequias deixa de ser perturbado pela Síria durante o reinado agora de Senaqueribe, que está reinando. Alguns teólogos, como eu estava falando para os irmãos, acham que houve 2 investidas. Primeiro vem a investida e Ezequias dá aqueles tributos, dá aquele ouro, aquela prata, e ele sai de Judá ali, não vão atacar Judá. Mas existem outros teólogos que falam que não, ele permaneceu ali, continuou ali. E existem pessoas que dizem, não, ele recebeu isso e foi embora, mas depois ele voltou de novo contra Ezequias. Entre um ou outro, meu irmão, estando certo ou não, o que acontece é que Senaqueribe vem contra Judá, agora para levar cativo o reino de Judá, porque ele vem e começa a afrontar através de um homem chamado Rabsaque que vem, e esse homem falava hebraico. E ele já está conquistando Judá e se põe ali entre o muro de Jerusalém, porque o povo está abrigado atrás do muro de Jerusalém, assim como o reino e os súditos e a população de Jerusalém, de Judá, estava ali. E ele vem e começa a afrontar agora, meu irmão, o Deus Altíssimo, com suas ameaças, mostrando, vocês viram o que nós fizemos com os outros deuses? Não houve um Deus que nós não destruímos e você está achando que vai ficar aí? Ezequias está enganando vocês. Ezequias, se entrega a mim, que eu vou dar 2.000 cavalos a vocês. Mas será que você tem 2.000 pessoas para montar esses cavalos? Ah, não tenho. Ele estava debochando, meu irmão. Não era que ele ia dar 2.000 cavalos, ele estava dizendo, se eu der 2.000 cavalos para você, mas você não tem cavaleiros para montar 2.000 cavalos. Ele estava dizendo que a sua superioridade não existia, porque os assírios, meu irmão, eram superiores de que os judeus que estavam ali habitando no Reino do Sul. Eram muito superiores, e o reino de Judá era pequeno, não tinha um exército fortalecido. E ele fala, vocês querem confiar no Egito? Nós já passamos pelo Egito, já devastamos tudo. O Egito é uma cana quebrada. Ezequias está mentindo para vocês, estão dando palavras boas, mas não foi esse Ezequias que destruiu os montes aí, destruiu os altares que existiam no bosque, falando o quê? Que ele achava que o Deus a qual Ezequias se via, meu irmão, era um Deus palpável. Por isso Ezequias fala para ele, quando vai se apresentar diante de Deus, Ezequias leva isso. Ezequias não nega que os assírios tinham uma grande superioridade. Não nega, porque ele fala para Deus. Na verdade, Deus, eles têm grande poder. Eles destruíram tudo. E Ezequias vai e ora a Deus de Israel. E ele fala a oração que fala tanto no livro de Reis quanto em Isaías, porque Isaías também fala sobre esse relato de Ezequias. O Senhor Deus de Israel, ele fala que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. E ele fala, verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras. E eu sei sim que lançaram
os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram. Observe Ezequias falando para Deus, mas obras de mão de homens, madeira e pedra. Por isso ele os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido e nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus, só tu és. Porque Ezequias sabia, meu irmão, que era destruído. Destruíram sim, Ezequias estava temeroso, estava porque sabia que ele tinha poder, mas tinha poder porque os outros deuses, os deuses das nações, não era igual ao Deus de Israel, o Deus que tudo pode, tudo faz e tudo vê. E aquele homem está falando em hebraico, sabe por que ele está falando em hebraico, meu irmão? Não é só para os súditos ali de Ezequias que tinha para entender, não. Ele estava falando para que todo o povo ouvisse e começasse a amedrontar o povo, ou seja, ele apelou também para a falsa religiosidade que existia. Eu não falei para os irmãos no início da lição que existia um acordo político com o rei de Judá, que era reinado pelo pai de Ezequias, e o rei da Síria. Por quê? Porque eram reinos que estavam abarcados, estavam mergulhados na idolatria. Mas Ezequias vem, meu irmão, e agora depois de 14 anos o rei da Síria vem, porque é 14 anos que o povo está adorando a Deus, o povo está seguindo a Deus, e é nesse momento que a aliança foi cortada. A aliança foi cortada, a Bíblia fala que Ezequias deixa de pagar, o que? Deixa de pagar os tributos ao rei da Síria, deixa de ser o rei vassalo, ele se revolta, mas se revoltar de quê? Não, eu não quero fazer mais aliança com a Síria, eu não tenho mais acordo com a Síria, eu deixei de pagar tributos para a Síria, porque nós temos um Deus que tudo pode, tudo vê. E Ezequias sabia que o rei da Síria era o reino poderoso e estava ali tentando conseguir abarcar. E Ezequias, meu irmão, leva aquilo diante de Deus e seus homens falam para aquele homem: vocês não falem em hebraico não, fala em aramaico, que é o siriaco, fala em siriaco. Não, vocês querem ouvir, mas eu vou... Isso o inimigo falando, Rabsaque, né, que era o mensageiro ali que estava indo, o general do exército da Síria, para o povo ouvir, porque vocês estão enganando o povo. Povo, venham, vocês devem se entregar. Porque vocês vão para uma terra, que nós vamos dar uma terra para vocês, que cada um vai ter sua cisterna, cada um vai ter aí a sua vinha, os seus olivais, vai ter seus animais, vai ter tudo para vocês. E vocês têm que se converter, porque é isso que vai acontecer. Agora, se vocês não converter, se entregarem a nós e ficarem acreditando em Ezequias, vocês vão ser destruídos, vão ser devastados. E tudo aquilo, o povo vindo para o quê? Para que o povo ficasse temeroso, ficasse com medo, ficasse com aquela ânsia de querer se entregar. É melhor nós entregarmos, porque a fama desses assírios são grande. Mas só que Ezequias já tinha, meu irmão, agido para que o povo não passasse necessidade durante o cerco assírio, porque Ezequias sabia o que aconteceu lá no Reino do Norte, que ficaram durante 3 anos sitiando Jerusalém, porque 3 anos era uma tática de guerra que existia antigamente, que era sitiar a cidade a qual eles queriam conquistar, porque se eles sitiavam, não entrava nem alimentos, não saía nada, ninguém para comprar nem para vender, e o povo só ficava ali dentro, ou seja, com o tempo passando, iriam passar fome, iriam passar necessidade, e com certeza iam se fragilizar, ou se entregariam, ou depois de um ataque estariam fracos. E eles tentaram fazer o mesmo em Jerusalém. Por quê? Porque a palavra de Deus nos fala, meu irmão, que Deus fala para Ezequias, que neste ano e no próximo ano você vai viver do que nascer. Do que vocês plantaram, vocês vão colher esse ano, e o que sobejar vai viver no segundo ano. Mas no terceiro ano, Deus iria mostrar que é Deus de milagre, que é Deus que faz, porque Deus falou: vocês vão plantar no terceiro ano e vão colher neste mesmo ano. Ou seja, o adubo espiritual vai vir de Deus, que vai fazer florescer, vai fazer brotar alimento, vai fazer brotar comida. E foi isso que Deus fez com Ezequias. Enquanto os assírios achavam que iriam vencer, como vencer o Reino do Norte através do cerco, através de não deixar o povo sair nem entrar, o povo viveu, meu irmão, durante 3 anos e não passou fome, não passou sede, porque Ezequias fez obras maravilhosas que aconteceram ali dentro, e tanto
tampou as fontes que estavam fora da cidade para os assírios não se aproveitarem de beberem água. Mas dentro da cidade ele fez uma transposição do rio, das fontes, e na cidade tinha água, na cidade tinha alimento. No primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano acabou, mas Deus disse: vocês vão plantar e vão colher neste ano, vocês não vão ficar com fome. E foi isto que aconteceu. O milagre aconteceu porque Deus já estava operando para mostrar ao povo que Deus é Deus. Então, dando prosseguimento, o que aconteceu, meu irmão? Eles vieram agora a Ezequias. Por quê? Porque agora os soldados que estavam lá fora sitiando a cidade de Jerusalém estavam sendo atacados pela Líbina e já ia começar outro ataque pelo rei de Cush, e eles ficaram temerosos e mandam carta a Ezequias para Ezequias vir se render. E Ezequias pega aquela carta, meu irmão. É daí que vem esse costume de nós entregarmos nossos pedidos de oração e apresentarmos diante do altar do Senhor. Vem já desde Ezequias, que ele pega aquelas cartas de afronta, aquelas cartas que estavam humilhando o Deus vivo, e leva perante o Deus de Israel e apresenta ao Deus de Israel. E Deus de Israel fala para Ezequias que ele não deve se preocupar, porque Deus já levantou o profeta Isaías para falar para Ezequias. E fala isso: esforçai-vos e tem bom ânimo. Não temais nem vos espantais por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque é um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E a palavra de Deus fala que o povo descansou nas palavras de Ezequias, porque ele tinha recebido já a promessa do Senhor através do profeta Isaías, e a vitória aconteceu, meu irmão. Deus mandou não uma legião, Deus não mandou não uma centena, nem milhares e milhares de anjos, não, mas vem do espaço sideral, meu irmão, apenas um anjo do Senhor, que o Senhor mandou, um anjo do Senhor naquela noite para pelejar pelo seu povo, pelo povo de Deus, pelo povo de Israel, pelo rei que clamou e que o povo que estava seguindo a Deus. E vem um único anjo, a Bíblia fala, e em uma única noite aquele anjo passa pelo arraial dos assírios, destruindo toda a alma vivente, mas só deixa um vivo. Só deixa um vivo. Um vivo com seus filhos, que é o Senaqueribe, fica vivo. Mas Deus exterminou por um anjo, apenas um anjo do Senhor veio e matou em uma noite 185 mil homens morreram. E se levanta no outro dia Senaqueribe, eu fico imaginando, toca a trombeta, toca ali: homens assírios, levantai-vos que hoje nós vamos atacar o reino de Judá, vamos atacar Judá. E não vê barulho, o silêncio. A trombeta é tocada, o eco volta para ele. E ele vai entrando nos arraiais, nas tendas. Ué, morto, 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 morto. E é isso que Deus fez, meu irmão. É isso que Deus fez. Deus se levantou e pelejou pelo povo de Judá e matou 185 mil homens em uma só noite. E o povo de Judá é livre. O povo de Judá se livrou, meu irmão, de ser levado cativo pela Assíria, através da oração de Ezequias, porque Ezequias era um rei que temia o Senhor, e o livramento do Senhor alcançou, meu irmão, a casa de Judá e a todos quanto habitavam ali em Jerusalém. Então, meu irmão, foi vitória, foi bênção, meu irmão. E o interessante é que a história diz, meu irmão, no caso a história secular, que o exército assírio, meu irmão, quando invade ali o Judá, invade Israel, ele conquistou 46 cidades judaicas. Levou 200 mil judeus cativos, que é o cativeiro galileu que nós falamos. E só Jerusalém escapou à destruição, mesmo após ter estado sitiada. Na verdade, já abarcando esses 200 mil, abarca tanto o cativeiro galileu quanto o assírio. Porque aqui, quando ele vem para Ezequias, já aconteceu os dois cativeiros. E só Jerusalém escapou à destruição, mesmo após ter sido sitiada, como eu falei para os irmãos, que ela foi sitiada. Durante 3 anos também foi sitiada, sim, foi sitiada. Então, meus amados irmãos, que nós possamos, meu irmão, estar diante de Deus, em reverência ao Senhor, ao Deus que tudo pode, tudo vê.
O autor da lição não vai falar sobre a doença de Ezequias, nem sobre a visita dos babilônicos. Não vai falar, mas também é interessante os irmãos falar, se os irmãos assim tiverem tempo de comentar na sala de aula. Alguns autores falam que esta visita do reino da Babilônia a Ezequias aconteceu antes de Senaqueribe chegar a ele, e usam, o autor da lição até fala, porque antes existia a porta do templo era de ouro, era demais, então ele tinha riqueza para mostrar para a Babilônia, só que Ezequias não deu ali 1000 talentos de prata, 300 talentos de ouro, e as portas ali que tinha ouro aos assírios, então não faz lógica Ezequias mostrar riqueza, mas o autor, acredito que esqueceu de ler o livro lá de 2 Crônicas, que fala que quando Ezequias, o anjo do Senhor, destrói aqueles 185 mil, meu irmão, o reino de Ezequias começa a prosperar. Começa a ter coisas grandiosas acontecendo no reino. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 22 e diante, o irmão vai ver. Que Ezequias começa agora a ter muita em abundância, faz riqueza, ouro de prata, de ouro, pedras preciosas, e começou a se avantajar, porque claro, meu irmão, imagine só, a Síria vindo destruindo todos os reinos ao redor. E do nada, Ezequias, vem a notícia de que o rei Ezequias foi liberto, foi livre, aconteceu um livramento do Senhor sobre a vida de Ezequias. É claro que muitos reinos queriam fazer aliança agora com Ezequias. E essas alianças eram através de presentes, era através de glória, e o povo começou a estabelecer. E eu acredito que os babilônios que vieram a Ezequias, assim como a doença de Ezequias, aconteceu depois da vitória sobre Senaqueribe. Então, meus amados irmãos, se os irmãos assim decidirem falar sobre isso, o livro de apoio vai falar alguma coisa, embora nós discordamos desse ponto do autor da lição, que ele vai falar sobre essa visita dos babilônicos, mas aconteceu, o rei Ezequias fica doente, e dessa doença, o Senhor fala para ele que ele vai morrer. Coloca a sua casa em ordem, morrer. E ele clama a Deus, e Deus ouve a sua oração. E o mesmo profeta, que é chamado Isaías, que entrega a mensagem quando está indo embora, antes dele sair do pátio, Deus fala novamente a ele e fala para Ezequias que vai dar mais 15 anos a ele de vida. E pede e fala que se ele quer um sinal, Deus vai dar um sinal para ele. Você quer que a sombra do sol ande para frente ou volte para trás? E Ezequias fala, andar para frente é fácil. Não, vamos fazer voltar para trás. Volta 10 graus para trás a sombra para mostrar que Deus é Deus. Porque Deus já tinha dado um sinal a Ezequias. E qual foi o sinal? Os 3 anos de sitiação. Porque no 3º ano Deus falou que esse era o sinal que vai ficar entre mim e o povo. Vocês vão plantar este ano. E o que vocês plantar, o que vai nascer depois de 1 ano, 2 anos, não vai nascer não. O tempo, o adubo de Deus é tremendo, porque o milagre vai acontecer. Vocês vão plantar e neste mesmo ano vocês vão colher. E este é o sinal. E Ezequias sabia que Deus era Deus de sinal. E Deus deu mais um sinal para ele. A sombra volta 10 graus no relógio de Acai. Ou seja, o relógio, aquele relógio solar, meu irmão, que a sombra vai andando. O sol vai subindo e a sombra vai andando. E ele diz, é melhor retroceder. Ir para frente é fácil a sombra, mas quero ver voltar. E foi isso que ele pediu. E Deus deu um sinal para ele e ele é curado. Ele é curado. Deus usa medicina naquela época, porque pega ali figos, se eu não me engano, é figos, ou é folha de figos, e coloca na ferida e a ferida é sarada. Não que o figo tenha, eu acredito que o figo não tinha ali utilidade medicinais, mas era obediência. Era a obediência que ele tinha que acreditar na palavra de Deus, ele tinha que obedecer. E ele obedece e é curado, meu irmão. E depois de alguns anos, ele recebe uma visita e mostra tudo que tem. Tudo, abre toda a sua casa. Isso é o perigo, meu irmão. Que você não deve abrir sua casa para aquele que você acha que está lhe dando benesses. Porque os babilônicos, quando vieram visitar Ezequias, trouxeram muitos presentes, muitos ouro. E Ezequias abre tudo. Mostra todo o tesouro, mostra o templo de Deus. Mostra tudo, mostra toda a casa. Mostra tudo o que aconteceu, meu irmão. Ele mostrou tudo e foi a sua desgraça. A sua desgraça foi o orgulho e a soberba que lhe subiu ao coração. Por isso o livro lá de 2 Reis vai falar sobre isso. Muitas pessoas não falam sobre isso, mas Ezequias teve sim uma soberba de coração, meu irmão. E a Bíblia fala sobre isso. E é interessante, meu irmão, que vocês, se forem falar sobre esse fato que nós estamos falando aqui, Ezequias teve por um momento esse orgulho em seu coração. Então nós devemos ter cuidado. Isso está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 32.
os versículos 24 e 25 vai estar lá. Fala assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que ele fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Então, meu irmão, devemos ter cuidado. Amém? E se humilhar diante de Deus, porque o versículo 26 fala: Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração. Ele e os habitantes de Jerusalém, a grande indignação do Senhor não veio sobre eles no dia de Ezequias. E Ezequias teve riquezas, glórias e muitos benesses, porque Deus era com ele. Amém? Nós falamos tudo da lição, falamos um pouquinho mais sobre a doença de Ezequias, sobre a visita do rei da Babilônia, mas nós fomos um pouco além. Creio que os irmãos compreenderam bem a lição. Se os irmãos tiverem alguma dúvida sobre o contexto histórico, que a gente sabe, irmão, que é muita informação envolvida nesse contexto histórico que vai falar sobre o reinado dos reis de Israel, principalmente nessas lições, nessas últimas lições as quais estamos falando, como falamos do reinado de Joás, depois do cativeiro babilônico, e essa lição agora do reinado de Ezequias, assim como a última lição, é um contexto histórico que abarca tanto a história secular quanto a história que nós vemos na Bíblia, e elas se coadunam, se complementam para mostrar tudo aquilo que nós estamos tentando mostrar para os irmãos, para que nós possamos crescer, tanto no conhecimento quanto na graça do Senhor. Então, que os irmãos continuem nos acompanhando, que Deus abençoe os irmãos, e até a nossa próxima aula de subsídio do seu canal EBD Fácil e Motivadora. Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula, se assim Deus permitir.